Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 133. Meu amado. Após uma longa discussão, todo o grupo voltou para suas respectivas salas. Ao chegar no quarto onde Victor dormia com suas esposas, ele alimentou suas queridas esposas com seu sangue, e logo depois, ele lhes disse que iria visitar Skatashi. Precisamos resolver isso no futuro, disse Ruby enquanto se deitava na cama vestindo uma camisola preta muito sexy. Sim, quando nosso marido retornar ao mundo humano, podemos conversar com ele, Sasa falou e logo se deitou também. Ela decidiu dormir de pijama de coelho hoje. TSK, aquela mulher, porque ela se apaixonou pelo meu marido. Os olhos de Violette não eram bonitos. Ela estava vestindo uma longa camisa preta que parecia ser de Victor, e calcinha preta. Você está bem com isso, Ruby? Violette olhou para Ruby. Quero dizer, ela é sua mãe, certo? Sim. Mas o que eu vou fazer? Eu nunca vi minha mãe assim antes, não sei o que fazer. A poderosa Condessa Skatashi Scarlet corando como uma adolescente apaixonada. Ruby falou em tom sarcástico. Saz e Violette ficaram em silêncio. O engraçado de tudo isso é que ela nem percebe seus próprios sentimentos, mesmo que seja bastante óbvio. Ruby continuou. Acho melhor ela nunca descobrir isso. Comentou Sasa. Por quê? Violette falou. Bem, ela é Skatashi Scarlet, uma mulher guerreira. Eu tenho 100% de certeza que se ela estivesse ciente de seus sentimentos, ela diria algo como Sasa de repente se levantou na cama e disse, eu não vou aceitar um marido mais fraco do que eu. Ela imitou perfeitamente a voz de Skatashi. Violette e Ruby ficaram surpresas com o desempenho de Sasa, mas ao registrarem as palavras de Sasa, disseram, sim. Minha mãe diria algo assim. Ruby, isso é algo que aquela mulher diria. Tolete. Certo. Sasa se deitou na cama. No final, esta é uma situação complicada. Sim. Os 3 sentiram que se Skatashi soubesse sobre os seus sentimentos antes que Victor fosse forte o suficiente, algo horrível aconteceria. Eu estou feliz que ela é emocionalmente burra. Violette sentiu os problemas chegando a quilômetros de distância. Ei, isso foi rude, Ruby falou. Violette encarou Ruby com um olhar seco. Mas você está certo. Ruby concordou. Era bem sabido que quando a Condessa Skatashi Scarlet queria algo, ela queimava o mundo, para conseguir o que queria. Então, o que fazemos? Perguntou Sasa. Nada, disse Violette. Ruby e Sasa não entenderam. Se explicarmos a Skatashi o que ela está sentindo, ela fará qualquer coisa para tornar nosso marido mais forte rapidamente. Ela é bastante impaciente quando quer alguma coisa. E isso é ruim. Nosso marido precisa treinar por anos para controlar seus poderes. Não podemos apressar o ritmo dele mesmo sendo tão forte. Lembre-se, ele ainda é um vampiro recém-nascido. Ela não queria que Victor machucasse sua alma novamente. Apenas imaginar sua vida sem Victor a fez sentir medo no fundo de seu coração. Ruby e Sasa acharam que fazia sentido, considerando que, normalmente, um vampiro leva anos para amadurecer completamente. Victor era muito esquisito. Mas, e se ela perder o controle por ciúmes? Perguntou Sasa. Ela não vai fazer nada drástico já que ela ama tanto Ruby, e querida. A única coisa que podemos fazer é deixar tudo nas mãos de Darling. Ele sabe como lidar com ela. Afinal, eles são muito parecidos. Suspirar. As 3 mulheres suspiraram. Eles se sentiam cansados de lidar com Skatashi. É muito difícil lidar com um vampiro que tem o poder de uma bomba atômica. Parando para pensar. Ruby olhou para Violette. Você está crescendo, Violette. Você acha? Violette ergueu uma sobrancelha. Sim, eu pensei que você ia surtar. Ruby disse. Se fosse o velho você diria algo como, meu querido. Hein? Eu vou matar essa cadela. Saz estava se tornando bastante proficiente em imitar as pessoas. Eu não preciso mais fazer isso. Ruby e Sasa não entenderam. Querida, me ama. Os olhos de Violette escureceram completamente, e lentamente seu sorriso começou a crescer desproporcionalmente. Os corações de Ruby e Sasa começaram a bater descontroladamente quando foram pegos de surpresa. Eles não esperavam isso. Ela estava muito mais assustadora do que antes. E eu fui sua primeira esposa, sua primeira esposa, sua primeira amante, fui seu primeiro amor.
Sou tudo para ele, e ele é tudo para mim. Não preciso me preocupar com outras mulheres, porque no final, não importa quantos anos passem, eu sempre estarei com ele, e ele sempre estará comigo. Gole. Os dois engoliram em seco. Seus olhos clarearam, e ela sorriu gentilmente, e eu fiquei gananciosa. No começo, eu não gostei. Mas agora, eu não posso viver sem meus amigos de infância. E não é como se Skatach fosse desconhecido para mim. Ela me ensinou algumas coisas no passado. Meu querido sempre vai me amar. E para mim, isso é o suficiente. Você vai entender no futuro. Violette deitou-se na cama e exibiu um sorriso apático. Ela ainda se lembrava da noite que teve com Victor, e sentiu o amor que ele tinha por ela. Ela sabia que ele era como ela. Por causa disso, ela não estava preocupada. Ele sempre estará comigo, não importa a hora, não importa o lugar, não importa o mundo. Ele sempre estará lá. Meu querido querido. Ruby e Sasa não sabiam o que dizer. Eles estavam felizes por Violette ter amadurecido ou não. Mas a maneira como ela amadureceu foi em uma direção completamente estranha. O que é aquilo? Eles não conseguiam entender a Violette atual. Sala de Skatach. Victor entrou no quarto de Skatach sem bater. Skatach olhou para Victor com um olhar neutro. Ela era completamente do jeito que veio ao mundo por estar no meio de trocar para roupas mais confortáveis. Victor olhou Skatach de cima a baixo e disse, o vermelho fica melhor em você. Victor viu que ela estava segurando uma camisola preta. HMMOK Skatach jogou a camisola preta que tirou do guarda-roupa e pegou outra muito parecida, mas de cor vermelha. Depois vestiu a camisola e colocou uma calcinha da mesma cor. Enquanto Skatach trocava de roupa, Victor se sentia nostálgico. Ele lembrou que isso aconteceu muitas vezes enquanto eles treinavam juntos. Embora a situação seja um pouco mais diferente do que antes, ele riu divertido. No passado, ele não olhou para Skatach como uma possível futura esposa. O que você acha? Victor exibiu um sorriso gentil, lindo. Oh! Seu coração começou a bater furiosamente. Bom, eu acho. Suas orelhas ficaram um pouco vermelhas. Ah, porque eu tenho uma sogra tão linda, fofa e ao mesmo tempo tão problemática. Seu sorriso ficou mais quente. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou como se estivesse tentando mudar de assunto. Victor fechou os olhos e pensou, bem, acho que esse é o charme dela. Agora, tem outro motivo para ficar mais forte. Como suas esposas, Victor entendia muito bem a personalidade de Skatach. Na verdade, ele era quem mais entendia a mulher. Victor não disse nada e apenas desabotou o terno. Gole. Inconscientemente, Skatach engoliu em seco quando viu desabotoando o terno. Victor expôs o pescoço para Skatach, abriu os olhos e exibiu um sorriso gentil. Venha, Skatach. Ele estendeu a mão para ela pegar. Os olhos de Skatach brilharam vermelho sangue. Ela cheirou um pouco o ar e sentiu o cheiro delicioso dele, e, lentamente, como se estivesse sendo enfeitiçada por algo, começou a caminhar em direção a Victor. Quando sua mão tocou a mão de Victor, ela de repente se viu sendo puxada por Victor. Apesar de ser alta para os padrões das mulheres com 186 cm de altura, na frente de Victor, ela ainda era um pouco baixa. Victor segurou a cintura de Skatach, levantou seu queixo e olhou nos olhos vermelhos de Skatach, o que eu disse no passado. Então, usando a mão, ele acariciou a bochecha de Skatach suavemente. Skatach olhou nos olhos de Victor, vendo seu sorriso, sentindo seu toque gentil, ela de alguma forma se sentiu muito doce por dentro. Se eu estivesse com sede, eu deveria ir até você. Isso foi algo que Victor disse enquanto os dois estavam treinando. Você está com sede agora? Os olhos de Skatach brilharam. Sim. Eu sou. Victor exibiu um pequeno sorriso enquanto abaixava lentamente as mãos, agarrava a bunda de Skatach e usava para levantá-la. Skatach envolveu as pernas em volta da cintura de Victor. Ela olhou para Victor, sem entender por que ele fez isso, mas não teve tempo de pensar muito quando Victor apresentou seu pescoço e disse, venha. Os olhos de Skatach pareciam brilhar mais, e ela abriu bem a boca. Lentamente, todos os dentes dela mudaram, tornando-se mais afiados, então ela mordeu o pescoço dele. Delicioso. Como uma fera sedenta, ela começou a sugar o sangue de Victor com bastante avidez. Gulp, gulp. Ela estava com muita sede. Calma, eu não vou a lugar nenhum.
Victor gentilmente deu um tapinha nas costas de Scatachi. Enquanto bebia o sangue de Victor, de repente ela sentiu algo duro tocando sua parte íntima. Ela parou de sugar o sangue de Victor e olhou para ele. Você está atraída por mim. Victor arregalou os olhos. A visão de Scatachi naquela camisola vermelha bastante sexy que acentuava seu corpo maduro e sedutor. A visão dela com o sangue dele escorrendo de sua boca enquanto ela fazia uma cara de surpresa o pegou desprevenido. Badump, badump. Seu coração batia como um louco. Ah! Isso é ruim. Isso realmente é ruim. Se continuar assim, não poderei mais deixar você fugir de mim. Se continuar assim, algo realmente terrível vai acontecer. Os olhos de Victor lentamente começaram a perder o brilho, e ele lentamente levantou o braço em direção a Scatachi. Scatachi sentiu seu corpo inteiro tremer quando ela olhou nos olhos escuros de Victor e sentiu-se cair, lentamente no abismo dos olhos de Victor, tocando o rosto de Scatachi. Ele falou enquanto acariciava seu rosto, claro. Minha amada Scatachi é tão linda, como não me sentir atraída? Ah! Bem amada. Hein? Ela deu um sorrisinho amoroso enquanto seus pensamentos repetiam as palavras de Victor como um disco quebrado, amado. Amada. 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 Victor exibiu um sorriso gentil. Não pense em nada por enquanto. Apenas venha. Ele puxou o rosto de Scatachi em direção ao pescoço. Cheirando o sangue dourado de Victor, Scatachi parou de pensar em besteiras e fez o que ele disse. Ela mordeu seu pescoço novamente. Inconscientemente, Victor soltou um gemido enquanto dava um tapinha nas costas de Scatachi, olhando para o teto do quarto com os olhos completamente apáticos. Ele parecia estar pensando profundamente sobre alguma coisa. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 134 Os interesses do mundo sobrenatural na nova contagem. O mundo sobrenatural estava em frenesi. Alguém digno o suficiente para ser chamado de Conde Vampiro apareceu. O rei Vlad Tepes reconheceu alguém como um novo conde. E este homem foi ousado o suficiente para criar um clã com o próprio nome do rei escrito ao contrário. Uma demonstração clara de desafio. Os vampiros estavam loucos de curiosidade. Eles queriam saber tudo sobre o novo conde. Eles queriam saber que tipo de pessoa era o novo pilar da sociedade vampírica. Mas todas as tentativas de obter informações sobre o novo conde vampiro foram inúteis. Como Scatachi Scalet, ele era um homem difícil de obter informações. A única coisa que eles tinham era a gravação da luta que aconteceu na arena. E quando todos os vampiros em todo o mundo humano e no mundo dos vampiros viram aquela gravação, eles entenderam algo. Esse homem é louco. Ele é um maníaco de batalha. Foi um consenso que todos chegaram enquanto assistiam à batalha de Victor. Precisamos saber mais sobre ele. Esses eram os pensamentos de toda a comunidade de vampiros. Mas não eram apenas os vampiros que estavam interessados no novo conde. Caçadores, lobos e bruxas também. As bruxas queriam entrar em contato com o novo conde para fornecer quaisquer serviços que o novo conde desejasse. Seus pensamentos eram simples. O novo pilar é responsável por explorar o mundo de Nightingale. Então o que isso significa? Terras inexploradas, recursos inexplorados. Pode até haver alguns novos recursos que podem ajudá-los a pesquisar feitiços futuros. O consenso comum de todas as bruxas era dinheiro. O novo conde Victor Alucard cheirava a dinheiro. Eles precisavam entrar em contato com ele. Filha, encontre o novo conde e tente estabelecer laços comerciais com ele. Não podemos perder essa chance. A voz de uma mulher ecoou por uma floresta que tinha uma árvore gigantesca. Sim, mãe. Uma mulher com longos cabelos ruivos que chegavam ao chão respondeu enquanto se ajoelhava em respeito. As bruxas se mexeram, mas não foram as únicas. Os lobisomens, seres considerados os eternos rivais da raça dos vampiros, também estavam se movendo. O motivo deles? Eles não tinham um. O rei dos lobos falou, se aquele velho confiou a alguém a importante posição de um conde, e se ele teve a coragem de criar um clã com o nome oposto daquele velho, então ele deve ser forte. Ah, meu filho, Anderson. Você vai visitá-lo? Sim, pai. De certa forma, Victor se daria bem com eles. Por outro lado, a ascensão de um novo conde foi uma notícia terrível para o Vaticano. Suspiro. O Papa Alexandre estava bastante deprimido. Após a pequena visita de Scatachi 6 meses atrás, Alexandre teve todos os seus generais mortos, e até Mizuki perdeu um braço.
O dano causado ao seu redor era inimaginável, mas não era por isso que ele estava deprimido. Afinal, as casas podem ser reconstruídas, os mortos podem ser revividos e uma pequena perda de um braço é fácil de curar. Enquanto Deus e o Papa existissem, os generais poderiam ser ressuscitados a qualquer momento. Como, esperado, a glória de Deus é eterna. Alexandre pensou em louvor. Sua Santidade, você precisa descansar um pouco, Mizuki falou em um tom neutro. Ela parecia ter aceitado completamente seu papel como general. Sim. Eu sei, mas eu não tenho esse luxo, olhe. Alexandre mostrou uma gravação para Mizuki. Mizuki olhou para o caderno e viu a luta de Victor contra Tatsuya Iner. É isso. É aquele, garoto. Sim, e ele também é o novo Conde Vampiro. É? Mizuki pensou que ela estava surda de repente. Alexandre exibiu um pequeno sorriso quando viu o sorriso surpreso de Miyuki. Então ele mostrou o áudio gravado do que o Rei Vampiro disse. Alguns minutos depois de ouvir o áudio, ela disse: as contagens de vampiros não deveriam ser existências como bombas atômicas ambulantes que podem destruir países. Aquele garoto já atingiu esse nível. Não é muito rápido. Ela duvidava muito que isso fosse possível. Afinal, a barreira do tempo é absoluta para os vampiros. Eu não acho que ele está no nível de Conde. Eu acho que ele tem potencial para chegar a esse nível no futuro. Por causa disso, o rei o recrutou como um Conde. Assista ao vídeo, você vai entender. Mizuki assentiu, e começou a assistir o vídeo, e logo ela entendeu. Os 3 poderes dos condes. Sim. A palavra super-vampiro parece que foi criada exclusivamente para ele. Alexandre suspirou novamente. Ele era muito velho para lidar com essa merda. Um bebê vampiro que tem o poder dos 3 clãs de contagem de vampiros mais fortes. U. Como se 4 condes não fossem um problema suficiente. Agora, eu tenho que lidar com esse garoto. De qualquer forma, você pegou a lança de volta. Sim, encontramos a lança nas mãos de um civil, mas não se preocupe, já recuperamos a lança e o civil esqueceu completamente desse assunto, respondeu Miyuki. É? Alexandre pareceu muito surpreso. Esse civil era humano? Sim. Qual é o nome desse humano? Não sei. Hugo. Alexandre deu uma palmada no rosto. Sua Santidade? Você não entende. Ele suspirou. Se um humano comum pegou a lança sagrada e sobreviveu, isso significa que ele tem potencial para ser um caçador. Ah! Miyuki não sabia disso. Recrute-o imediatamente. Sim. Mizuki saiu rapidamente do escritório do papai e começou a dar ordens a seus subordinados. Suspirar. Estou velho demais para essa merda. De certa forma, apesar de parecer jovem, ele tinha a mentalidade de um velho. Claro, ao saber de um novo conde de vampiros, algumas forças que tinham informações privilegiadas não gostaram desse desequilíbrio de poder e buscaram uma chance de matar o novo conde. Afinal, o que um bebê vampiro poderia fazer? Mesmo que ele tenha o poder de um vampiro adulto, isso ainda é equivalente a um vampiro adulto de 500 anos. Ele não teria sentidos muito aguçados para encontrar ameaças quase indetectáveis. E o território de Skatash? Era bem sabido que ao entrar no território de Skatash sem permissão, a chance de os intrusos desaparecerem é de 100%. Mas eles ignoraram completamente esse pequeno detalhe. Eles estavam cegos por seus nobres propósitos e, mesmo que falhem, alguns subordinados perdidos não farão falta. Eles precisavam se arriscar enquanto o novo conde ainda estava fraco. Nos arredores da mansão de Skatash, várias sombras corriam em direção à mansão de Skatash. Eles rastejaram como ninjas silenciosos, e nem mesmo um passo podia ser ouvido. A missão desses assassinos era simples: matar o novo conde. Quando a missão estiver completa, limpe todo o local e, se possível, retorne com o corpo do novo conde. Afinal, um vampiro que pode usar todos os 3 poderes pode ser um espécime muito valioso. Um trabalho rápido e simples, não precisavam falar, todos sabiam da sua missão. Quando os assassinos estavam perto da mansão de Skatash, 2 espadas de gelo cobertas de chamas perfuraram as cabeças de 2 assassinos. As espadas voaram tão rápido que nem conseguiram reagir. Alguns assassinos olharam para as espadas e viram que também estavam cobertas com a energia elemental do relâmpago. Essa mudança repentina deixou os assassinos em alerta. Invadindo minha casa. Uma voz que causou arrepios na espinha dos assassinos foi ouvida.
e eles rapidamente olharam na direção da voz e viram Victor parado no telhado da mansão enquanto o luar refletia sua aparência. Parecia um rei que vinha julgar os culpados de seus crimes. Devo admitir que vocês são corajosos, seus vermes. Olhando nos olhos vermelhos sangue de Victor, todos os assassinos sentiram o calafrio em suas espinhas ficar mais frio. Os assassinos rapidamente se esconderam na floresta e, usando equipamentos encantados, eles poderiam se tornar um com a natureza. Eles estavam confiantes de que um bebê vampiro como Victor não os notaria. Assassinos, mesmo que tenham centenas, posso vê-los nas sombras. Os olhos de Victor brilharam perigosamente. Era bastante óbvio que seu humor não era bom. Victor enfrentou um assassino escondido. Quando o olhar de Victor caiu sobre este assassino, o assassino sentiu toda a sua existência a tremer de medo. Eles estavam errados. Este homem não é um vampiro bebê. Ele é um monstro. O crime de invadir minha casa onde minhas esposas moram deve ser pago com sangue. Os olhos de Victor brilharam vermelho sangue quando o ar frio saiu de seu corpo, e logo milhares de armas de gelo começaram a ser criadas atrás dele. WWH. Alguns assassinos ficaram sem palavras quando viram a visão na frente deles. Victor estalou os dedos, e aquelas armas foram subitamente cobertas por fogo e raios. Não pense que algum de vocês vai fugir daqui hoje. As luvas de Victor começaram a brilhar furiosamente. O ar frio ao redor de Victor começou a ficar mais frio, sua pele começou a ficar mais pálida e logo ele disse, casulo. Fuxo ar frio ao redor de Victor explodiu e se espalhou pelo território de Skatashi. E logo, um gigantesco casulo foi criado. Quando os assassinos viram essa demonstração acontecendo na frente deles, eles finalmente entenderam algo. Ah! Ele realmente é um conde vampiro. Todos largaram as armas em sinal de rendição. Pensaram que isso satisfaria Victor, mas estavam errados. Essa exibição patética só deixou Victor mais irritado. A expressão de Victor se distorceu em raiva. Uma intenção sombria de matar começou a deixar o corpo de Victor. Decepcionante. Embora ele falasse baixinho, sua voz foi ouvida por todos dentro do casulo. Os assassinos não podiam se mover sob a pressão de Victor. Você me enoja. As armas que estavam atrás de Victor de repente se moveram e apontaram para todos os assassinos. Quando Victor ia disparar as armas contra todos os assassinos, ele sentiu alguém abraçando seu corpo. Acalme-se, Victor. Skatashi, que estava vestida com sua roupa habitual, falou em um tom calmo enquanto abraçava Victor como se fosse uma esposa amorosa e parecia estar flutuando em torno de Victor. Skatashi? Eu disse que resolveria esse assunto. Vendo a mulher ruiva abraçando o homem tão gentilmente e vendo um homem chamando a mulher tão intimamente, apenas um pensamento passou pela mente dos assassinos. Este homem é o novo marido de Skatashi? Ele não era seu discípulo. Eu sei, mas notei sua raiva, e quando você estiver com raiva, não sobrará nenhum inimigo para contar a história, e, por isso, decidi interferir. Afinal, esses vermes ousaram invadir meu território, preciso saber quem foi que os encomendou. Enquanto abraçava Victor, ela olhou para os assassinos. Certo? Quando os assassinos viram os olhos vermelhos sangue de Skatashi, eles sentiram toda a sua existência tremer de medo, e eles imediatamente entenderam algo. Eles estavam fodidos em todos os níveis possíveis. Eles não esperavam que o novo conde fosse algo como um marido, uma existência tão próxima da condessa Skatashi. Vendo os assassinos sem vontade de lutar, Skatashi fez uma cara de desgosto semelhante a Victor, e ela teve o mesmo sentimento que Victor. Nojo. Agora, eu entendo sua raiva. Skatashi olhou para os assassinos. Certo. Esse lixo se atreveu a invadir minha casa, e demonstrar essa atitude patética na minha frente. Sim. Skatashi concordou com as palavras de Victor e sentiu o mesmo que sentia pelos assassinos. Oh! Ela parecia ter notado algo. E com uma velocidade que os assassinos não conseguiram reagir, ela apareceu na frente de um homem vestindo uma roupa completamente preta. Ela agarrou o assassino pelo pescoço e o ergueu no ar. Então, vendo uma pequena bola preta no corpo dos assassinos, ela diz, entendo. Esses vermes se atrevem a me espionar. Se antes ela estava um pouco brava, agora ela estava furiosa. O que você disse? A voz sombria de Victor causou arrepios na espinha de cada assassino. Olhar. Ela jogou o assassino em direção a Victor. Victor agarrou o assassino pela perna e o ergueu no ar. M. Monster, eu vou matar.
Ele ia dizer algo, mas Victor apenas arrancou sua garganta. Silêncio, Worm. Sua voz me deixa doente. Victor não queria ouvir besteira agora. Ele olhou para a roupa dos assassinos e logo encontrou. O que Scatashi descobriu foi essa bola preta. Sim, é uma das muitas ferramentas de observação criadas pelas bruxas. E essas ferramentas não são baratas. Quem te enviou? A voz de Victor deixou o assassino paralisado de medo. Responda-me. Ele os forçou a falar, mas de repente... Tosse. De repente, um assassino que estava perto de Scatashi começou a tossir sangue. Ele caiu no chão e começou a convulsionar. Você não vai morrer sem minha permissão. Um ar frio saiu do corpo de Scatashi, e logo todos os assassinos estavam congelados. Olhando para isso, Victor disse, eles tentaram matar os assassinos, hein? Sim, eles usaram como peças descartáveis. Eu congelei esses vermes. Eles não são muito fortes, mas podem servir de saco de pancadas para minhas filhas melhorarem. Victor exibiu um pequeno sorriso gentil quando viu que Scatashi decidiu fazer algo que ele disse no passado. Scatashi caminhou em direção a um assassino e cortou sua cabeça. Ele parece ser o líder do grupo, então ele vai nos dizer o que queremos saber. Victor assentiu. Ele entendeu que deveria usar seu poder para forçar esse vampiro a falar, mas ficou com uma dúvida. Você cuida disso, ou eu cuido disso? Ele perguntou. Scatashi pensou por um momento e então abriu um pequeno sorriso sedutor. Nós cuidamos disso. Oh! Isso parece um bom plano. O sorriso de Victor cresceu. Os dois sorriram para o outro e logo desapareceram, deixando para trás apenas corpos congelados. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 135. Eles provocaram os monstros errados. Ah, o mestre saiu de novo, e não me levou. Kaguya falou com uma cara levemente irritada. Foi por causa dessa atitude de Victor que Kaguya acreditou que deveria ficar sempre de olho nele. Ela sentia que toda vez que desviava o olhar um pouco, ele desaparecia. Parecia uma criança perdida. Depois de usar seu feitiço no líder dos assassinos e descobrir a localização dos inimigos, Victor e Scatashi saíram sem dizer nada a ninguém. TSK, esses insetos. Kaguya olhou ao redor com olhos vermelhos de sangue para os assassinos que estavam congelados. Ela estava um pouco irritada e queria descarregar sua raiva em alguém. Por sorte, havia alguns sacos de pancada congelados nas proximidades. HMM. O que aconteceu, Kaguya? Pepper apareceu junto com Siena e Lacus. Intrusos, mas meu mestre e Condessa Scatacha cuidaram deles. Kaguya voltou à sua expressão neutra e falou. Fi. Por que não senti nada? Pepper parecia muito sonolenta. Eles estão vestindo roupas e equipamentos encantados por bruxas. Siena se aproximou das estruturas de gelo e observou como ela colocou uma mão em seu queixo. E eles são de alto nível, deve ter custado muito dinheiro. Lacus continuou, ela bateu levemente na estrutura de gelo, e como se premeditado, a estrutura de gelo quebrou, e o corpo dos assassinos se dividiu em várias direções estranhas. Ops! Ela falou com um rosto não muito apologético. Pouco depois, Violette, Ruby e Saz apareceram. Querida parecia estar irritada. Violette falou em um tom neutro, então ela deu um sorriso distorcido. Parece que um clã vai desaparecer hoje. Sim. Esse é o resultado óbvio do que vai acontecer. Todo mundo sabe o que acontece quando eles invadem o território do clã Scarlet. Eu me pergunto por que eles de repente se tornaram ousados. Ruby pensou em voz alta. Deve ser porque meu querido se tornou um conde. E eles estão querendo o título para si mesmos. Mas eles sabem que não é assim que as regras funcionam. Sazia falou. Sim, a regra é absoluta. Você deve desafiar o conde em um jogo. Talvez este ataque tenha outro propósito, disse Ruby. HMM. Acho que é para testar o novo conde. Siena falou. O que você quer dizer? Ruby falou. Algo assim aconteceu há 500 anos. Um novo clã nobre apareceu, e alguns vampiros enviaram alguém para testar a reação desse novo clã. É bastante comum. Siena falou. Então eles são idiotas. Mesmo alguém com que 2 pode deduzir que tipo de personalidade meu marido tem apenas pela briga que ele teve com Tatsuya Iner. Sazia falou. Bem, eles querem testar sua sorte, eu acho. Siena continuou. O grupo começou a pensar no motivo do ataque até que Violette falou. Ah, esqueça isso.
Não adianta adivinhar os pensamentos dos insetos. Eles vão desaparecer em breve de qualquer maneira. Violette falou, e então ela se virou. Eu vou dormir. As mulheres se entreolharam e deram de ombros como se não houvesse escolha. Violette está certa. Não adianta pensar muito nisso. Vamos dormir. Ruby bocejou um pouco. Sim, vamos para a cama, disse Sasa. Eixe. Durma. Pepper voltou para seu quarto. Luna, você está aí? Disse Siena. Sim. Luna rapidamente aparece ao lado de Siena. Você pode matar todos eles. Minha mãe simplesmente os congelou. Eu não acho que seja uma boa ideia. Por quê? A Condessa Scatashi nunca faz nada inútil. Se ela os deixou vivos, é porque ela quer usá-los para alguma coisa. Disse Luna. Ah, você está certo. Então junte todos em um buraco ou algo assim. Sim. Luna desapareceu e foi cumprir suas ordens. Vamos voltar a dormir, Lacus. Sim. Lacus olhou para Kaguya. E você, Kaguya? Vou esperar pelo meu mestre, Kaguya falou. Se o que tivesse a mesma dedicação que você. Lacus riu quando ela pensou na empregada que estava dormindo como uma pedra. Ela é jovem, Kaguya falou e então desapareceu nas sombras. Você é muito. Lacus riu e então caminhou em direção ao quarto dela. O clã Amon, em homenagem a um demônio, era um clã de vampiros nobres focados no trabalho assassino, ou seja, assassinatos contratados. Eles matariam qualquer um desde que alguém apresentasse uma recompensa adequada. A recompensa neste caso é qualquer coisa que chame a atenção do líder do clã Amon, que era um assassino muito habilidoso. Foram eles que enviaram os assassinos para a mansão de Scatashi. E esse clã agora estava pegando fogo. O que é isso? O que é esse monstro? O líder do clã Amon gritou de medo enquanto observava um monstro sem forma coberto de fogo caminhando em sua direção. Ao redor dele havia um mar de chamas. Vampiros estavam correndo por suas vidas, mas o casulo de fogo ao redor da mansão do clã Amon impedia qualquer vampiro de sair ou entrar. E aqueles que tentaram passar pelo casulo só tiveram um destino: morte. Os olhos de Victor brilharam vermelho sangue, você sabe. Normalmente, eu gostaria de uma boa luta, ou até mesmo me divertir brincando com vocês um pouco, mas... Apesar de seu corpo em chamas, sua voz estava tão fria. Isso causou arrepios na espinha do líder do clã Amon. Você não é digno. Vendo o sorriso distorcido no rosto do homem, o líder do clã tentou negociar. Espere, por que você está fazendo isso? Somos apenas um clã de assassinos. Fomos contratados. É? Não temos nada a ver com isso. Conde Alucard, alguém nos contratou para atacar sua casa. Éramos apenas ferramentas. É? Victor continuou caminhando em direção ao homem. Oi. O homem estava apavorado. Nós podemos fornecer informações sobre o nosso contratante. Não precisa, eu já sei de tudo. Você ia dizer que um homem com capuz contratou você, certo? É, sim. E que este homem ofereceu um espécime raro de um monstro que vive no oeste, e você se interessou por ele. Por causa disso, você decidiu aceitar o contrato para tentar me matar, certo? Cada palavra que Victor dizia, sua imagem ficava mais distorcida pelo fogo, e seu sorriso monstruoso crescia. Gole. O líder do clã engoliu em seco e não respondeu à pergunta de Victor, mas isso não importava na frente de Victor. Responda-me. Um olhar foi suficiente para dobrar a vontade do homem. Sim. Victor parou na frente do homem. O homem se ajoelhou, vendo a imagem de Victor completamente em chamas à sua frente. Seus olhos se arregalaram. Um monstro. O sorriso sádico de Victor só cresceu, e ele apontou a palma da mão para o homem. Vire-se para cinzas. Fuso. Uma barragem de fogo saiu da mão de Victor. Ah! Eu não deveria ter aceitado este trabalho. Esses foram os últimos pensamentos do líder do clã. Vendo que não havia mais nada do líder do clã, Victor olhou em volta para os vampiros restantes. Quando os vampiros sentiram o olhar de Victor, eles rapidamente começaram a falar. Conde Alucard, por favor, não fizemos nada. Foi tudo ordens do ex-líder. Sim. Não queríamos encarar você. Foi tudo um plano do ex-líder. Foi ele quem aceitou o contrato. Somos inocentes. Os vampiros começaram a colocar toda a culpa no líder e tentaram se salvar. Vendo essa exibição patética, o humor de Victor só piorou novamente. Silêncio. A voz de Victor silenciou todos os vampiros.
Os vampiros começaram a sentir a temperatura ao redor deles aumentando, e também descobriram que não podiam falar. Ele respirou fundo e lentamente deixou o ar sair de seus pulmões, visualizando uma imagem em sua mente. Ele visualizou todo o ambiente em chamas como se estivesse dentro de um sol. Então ele disse: toda a criação se transforma em cinzas. De repente, tudo ao redor de Victor se iluminou com fogo, e esse fogo lentamente começou a se expandir e reduzir tudo ao seu redor a cinzas. Os vampiros correram para salvar suas vidas e tentaram escapar, mas foi inútil, pois logo se depararam com uma parede de fogo. Eles olharam para trás e, vendo aquela onda de fogo se aproximando, amaldiçoaram internamente seu líder por trazer esse monstro à sua porta. Quando o poder de Victor transformou tudo em cinzas, um silêncio caiu sobre a área. Finalmente, um pouco de silêncio. Victor falou enquanto olhava ao redor e viu que todas as estruturas e os cadáveres dos vampiros viraram cinzas. Ele notou que o chão também ficou preto como se estivesse queimado, e ele acenou as chamas para longe, dissipando-as, extremamente satisfeito ao perceber que conseguiu controlar seu ataque mesmo sendo a primeira vez que tentava fazer algo. Curtiu isso. Ele estava satisfeito por não ter explodido tudo como de costume. Afinal, essa área pode ser usada posteriormente pelo rei, certo? Ele está fazendo o seu trabalho como conde. Se o rei ouvisse isso, ele diria algo como: você acha que o trabalho de um conde é eliminar um clã inteiro e criar planícies com seus poderes? Embora Victor provavelmente não se importaria com o que o rei dissesse. HMMM. Eu aprendi algo que novo hoje. Como esperado, visualizando o que eu quero fazer na minha cabeça, é muito mais fácil fazer ataques em grande escala. Vivendo e aprendendo. De repente Victor parou de andar. Victor olhou para cima, seus olhos brilhando vermelho sangue, e logo seu mundo se tornou tons de vermelho. Como usou de um telescópio, sua visão subiu para o céu e ele encontrou um animal banhado em energia negra. Esta foi a primeira vez que ele viu esse tipo de energia nos seres. Rumble. O corpo de Victor foi espontaneamente coberto de raios, e em uma velocidade mais rápida que um piscar de olhos, ele estava na frente da coruja preta, agarrando-a pela cabeça. A coruja começou a se debater, mas Victor não se importou. Ele apenas olhou fixamente nos olhos da coruja. Tendo ouvido falar sobre as ferramentas de observação que as bruxas criaram, Victor sabia que o inimigo estava olhando através dos olhos daquela coruja. Eu não sei quem você é. Eu também não me importo. Lentamente, a pele do rosto de Victor começou a desaparecer, mas é melhor você se esconder. Porque no momento que eu te encontrar, o rosto de Victor parecia ter perdido a forma, e apenas um contorno preto com olhos vermelhos e dentes afiados era visto, exibindo um sorriso distorcido para a coruja. Eu vou te devorar. A boca de Victor cresceu desproporcionalmente ao seu corpo, e então, ele engoliu a coruja inteira. Tem gosto de pão e queijo. Eu vou pegar mais dessas corujas e comê-las se eu me deparar com elas. Eu devo voltar para Ascatashi. Ela deve ter terminado também. Depois de se livrar completamente do que incomodava, Victor se sentiu muito mais leve. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza